Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma palestra do Sarai. O tema de hoje será a afabilidade e a doçura. Antes de começarmos, gostaria de convidar a todos para me acompanhar numa prece. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, hoje e sempre. Amém. Vamos então dar início à nossa palestra, que hoje é então o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, que é o capítulo Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E dentro dele nós temos então o tema a afabilidade e a doçura. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura que lhes são a manifestação. Entretanto, não é preciso se fiar sempre nas aparências. A educação e o hábito do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não é senão máscara para o exterior, uma roupagem cuja forma premeditada esconde as deformidades ocultas. O mundo está cheio dessas pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são brandas contanto que nada as machuque, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando falam face a face, transmuda-se em dardo envenenado quando estão por detrás. A essa classe pertencem ainda esses homens benignos por fora e que, tiranos domésticos, fazem sofrer sua família e seus subordinados o peso do seu orgulho e do seu despotismo, como querendo se compensar do constrangimento que se impuseram alhures. Não se atrevendo a usar da autoridade sob estranhos que os recolocariam em seu lugar, eles querem ao menos ser temidos por aqueles que não podem lhes resistir. Sua vaidade se alegra de poder dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com mais razão: e sou detestado. Não basta que dos lábios gotejem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se contradiz. É o mesmo diante do mundo e na intimidade. E ele sabe, aliás, que se pode enganar os homens pelas aparências, mas não se pode enganar a Deus. Lázaro, Paris, 1861. O Evangelho nos trouxe essa passagem que diz: a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura que lhes são a manifestação. Entretanto, o Evangelho também nos trouxe que essa afabilidade e essa doçura, ela pode ser um resultado não de um coração já educado, mas apenas da educação e das aparências que são muitas vezes exigidas em nossa sociedade. E ele justamente questiona a nossa conduta em relação a essa fingida doçura. No nosso dicionário, nós temos que doçura é qualidade de quem é meigo, meiguice, ternura, afetuosidade, amorosidade, afabilidade, delicadeza, carinho e afeto. Vemos então que a doçura está correlacionada com uma grande quantidade de virtudes. Entre elas,
nós temos a amorosidade, que é um sinônimo de doçura. O capítulo é o capítulo número 6, chamado A Aura da Amorosidade. E nele, nós vamos ver que os traços da amorosidade são reconhecidos por todos. Transmitem, então, uma amabilidade que encanta, uma docilidade no modo de ser e hábitos gentis. Vamos, então, entender o que é a amorosidade genuína, aquela que procede do nosso coração, e não aquela doçura e amorosidade que nós demonstramos muitas vezes por educação, por um verniz social, como diz, o Evangelho, mas que na nossa intimidade, dentro de nossas casas, com os nossos entes queridos, muitas vezes elas não estão presentes. Então eu vou ler esse texto e aí nós vamos discutir então os pontos mais relevantes. Então Hermance do Faux nos diz: a amorosidade, como estado de espírito e conduta de quem sintoniza a frequência do amor, cria o estado interno de coerência e serenidade que se expressa em forma de conduta afetuosa e é fruto de um sólido bem-estar com você mesmo. Veja que Hermance do Faux está se referindo à amorosidade genuína e não àquela que é fruto de um verniz social. Hermance continua: pode ser definida como sendo a aplicação da energia desse sentimento. É uma vibração operante com nascentes psíquicas e emocionais. A amorosidade é atitude, comportamento que resulta desse estado interior rico de afeto. Conquanto resulte de um conjunto de variadas experiências da alma, há 3 caminhos evolutivos principais a serem conquistados para se esculpir a conduta de amorosidade: a empatia, a gratidão e a autenticidade. Então veja que interessante esta colocação de Hermance, colocando 3 caminhos evolutivos que vão ajudar então a esculpir a conduta genuína de amorosidade em nossas almas, sendo então a empatia, a gratidão e a autenticidade as virtudes então que ela escolheu para nos ensinar esse caminho. Nesse momento, a Hermance do Faux faz uma pausa e ela vai então entrar por todos esses caminhos para dizer por que é que eles são importantes para esculpir na nossa alma a amorosidade e, consequentemente, a doçura, já que amorosidade e doçura são sinônimos. Então vamos continuar vendo as colocações dessa nossa grande mentora. Na faixa vibratória da empatia, as pessoas têm mais disposição de servir e se tornar um repositório de afetividade, nutrindo-se com o prazer da generosidade e alcançando ampla disposição de acolher e entender o seu próximo. No clima da gratidão, encontram-se pessoas com um olhar mais justo, resultado de uma forma de viver harmoniosamente com a emoção da raiva e de ser capaz de aplicar o perdão nas suas relações como fruto de uma compreensão maior. No ambiente da autenticidade estão as pessoas que têm coragem de ser quem são, de permitir que a sua melhor parte se expanda na direção do aprimoramento interior, sem medo de ser ou não amadas pelo que são e pelo que fazem. Pessoas amorosas são definidas emocionalmente, se sentem bem ou mal diante das experiências da vida e têm posturas bem determinadas internamente com relação aos seus sentimentos, resultando de um estado de paz relativa já conquistado.
Por serem empáticas, penetram com sabedoria na realidade alheia, sem a ilusão imediatista de querer livrar os outros daquilo que lhe faz mal e nem de carregar para si as experiências que lhes pertencem. Não se constrangem com as conquistas e merecimentos amealhados pelo seu próximo. Ao contrário, demonstram alegria com seus êxitos. Então, eu vou fazendo uma pausa e nós vamos discutindo isso que ela está colocando aqui. Então, ela disse, olha, por serem empáticas, então, a empatia, as pessoas, elas não têm a ilusão imediatista de querer livrar os outros daquilo que lhe faz mal e nem de carregar para si a experiência que lhes pertence. Isso que ela está falando aqui tem muita relação com o auto-amor e a gente já vai ver logo em seguida. Por quê? Porque muitas vezes nós gostamos muito das pessoas que estão ao nosso lado e nós queremos ajudá-las, né? E muitas vezes nós temos essa ilusão de que nós podemos fazer por ele aquilo que cabe a essa pessoa fazer. Então, é querer livrar os outros daquilo que lhe faz mal e carregar para si as experiências que lhe pertencem, como ela diz aqui. Nós fazemos isso com as melhores das intenções, né? Porque nós não fomos ensinados a sermos empáticos e desenvolvermos o auto-amor. Então, nós não sabemos onde está essa fronteira. O que nós podemos fazer para ajudar, sem livrar a pessoa daquilo que lhe cabe, sem carregar para nós, né, aquele problema que não nos pertence. E isso está cheio de exemplos no nosso cotidiano. Muitas vezes nós nos colocamos em situações que colocam o nosso auto-amor à prova, que nós nos desrespeitamos porque nós achamos, né, nós temos essa ilusão, que ela diz aqui, a ilusão imediatista, né, que nós devemos fazer aquilo tomar aquela atitude, mesmo que essa atitude nos desrespeite, nos machuque, para ajudar a pessoa que está em necessidade. Então, isso realmente não é uma maneira de ser empático, né? É uma maneira de você se autoferir. Daí que é importante conhecer a fundo essas qualidades e não só conhecê-las, mas como conseguir colocar isso em prática. Vamos ver o que a irmã se fala em relação à gratidão. Por serem gratas, as pessoas, né, envolve-se em uma energia sadia de alegria espontânea e constante positividade diante dos tropeços e das lições do caminho. Então, olha que interessante como ela coloca as palavras, né? Olha, constante positividade, alegria espontânea diante dos tropeços e das lições. Por quê? Nós vivemos num planeta de expiação. Então, com toda certeza, nós vamos passar por lições, algumas mais dolorosas, outras por um período maior de tempo, mas o objetivo dessas lições é o aprimoramento moral das nossas almas. Então, nós, antes de reencarnar, nós escolhemos muitas dessas lições como se fosse mesmo uma prova para colocar, né, em xeque aqueles conceitos que a gente acredita que já é capaz de praticar. Mas também existem muitas provas que nós não pedimos antes da reencarnação e nós nos colocamos por livre e espontânea vontade, muitas vezes até por falta de vigilância ou por nós não termos ainda, de novo, né, esse sentimento de auto-amor bem desenvolvido dentro de nós. Mas não vamos falar desse tópico hoje, vamos colocar a gratidão.
Muitas vezes, por causa das nossas mídias sociais, do que é divulgado no meio de comunicação, nós que só dão ênfase para as coisas negativas, nós temos dificuldades de enxergar as coisas positivas que estão todos os dias ao nosso lado. Então, o desenvolvimento da gratidão, ele não é só um pré-requisito para esculpir a amorosidade, mas ele nos traz também a alegria. Por quê? Porque quem aprende a desenvolver o sentimento de gratidão consegue superar com mais facilidade as provas e as lições do caminho. Por quê? Porque encontra alegria e a alegria traz um sentimento que você tem que é oposto ao desânimo, né? Então, muitas vezes, quando a gente vê as notícias ruins, a gente tem um sentimento de desânimo, de descrença, de cansaço. E a gratidão ele é o oposto desses sentimentos, porque ela traz alegria, ela traz esperança, ela traz o encorajamento. Então, é preciso buscarmos desenvolver com urgência essa virtude que é a gratidão. Gratidão pelo que nós somos, gratidão pelo que nós temos, gratidão pelas oportunidades, gratidão por estarmos, né, neste planeta. Quando nós conseguimos entrar no fluxo dessa energia de gratidão, nós vamos perceber que os nossos problemas, mesmo quando a gente acha que eles são muito grandes, eles se tornam menores. Porque a gratidão é tão grande, o fluxo de energia é tão positivo, que ele acende, né, e promove o aparecimento de outras virtudes dentro de nós que estavam ali esquecidas, né? A fé, a coragem, a alegria, a perseverança. Então, a gratidão é uma chave aí para a gente conseguir acessar essas outras virtudes, esses outros sentimentos que estão ali. Vamos ver agora o que a irmã se fala da autenticidade. Por serem autênticas, as pessoas usufruem da vitalidade da sua verdade pessoal, manifesta e pulsante, como a sua forma de ver e sentir a vida, sem a necessidade de impor isto a ninguém. A autenticidade, ela é uma característica importante para o desenvolvimento moral nosso. A autenticidade é gostar de você da maneira que a gente é, né? Então, muitas vezes nós vemos de novo, né, na nossa sociedade, uma tentativa de padronização. Então, vamos supor, né, a mulher para ser bonita, ela tem que ser loura, de olhos azuis, magra e alta. E o que vai acontecer com aquela que é baixa, gorda, de cabelos escuros, ou asiática, ou negra, né, ou outra característica que não é aquele padrão? Ela está fora, então, desse padrão de considerado beleza. Daí que o desenvolvimento da autenticidade é muito importante, porque ela traz, então, o quê? De novo, ela não permite, quando nós nos aceitamos, né, o que nós somos, nós não permitimos a autodesvalorização. Porque é o que acontece com os nossos jovens, principalmente, quando eles veem esses modelos de padrões. E a menina, vamos supor, de 15 anos, vê que ela está acima do peso, ou que ela tem o cabelo de outra cor, né, os olhos de outra cor, ela se sente desvalorizada. Então, muitas vezes, o desenvolvimento da autenticidade, de novo, né, com a palavrinha mágica que é o auto-amor, vai nos proteger desses sentimentos que são ruins, de tristeza, de desvalorização, né, de nós mesmos. Então, mas é um dos três, né, que estão sendo colocados aqui pela irmãs, ele é talvez o mais difícil da gente conseguir desenvolver, porque exige que você saia daquela, né, da proteção do rebanho, a gente brinca, né, que você aceite o que você é, a vida que você tem e a maneira e a posição que o Pai nos colocou, né? Então,
mexe muito com os nossos valores, as nossas crenças, aquilo que nós acreditamos que nós somos, as nossas expectativas, mas ele é um caminho fundamental, o desenvolvimento da autenticidade, para a nossa evolução. Então, daí que quando os três, né, estão já aparecem na nossa alma, automaticamente eles já são a base para a doçura e para a amorosidade. Então, a irmã ainda diz, né? A pessoa que possui amorosidade, ela não é hostil em defesa de si própria, pois ela está bem consigo. Ela se basta, se preenche com auto-amor e ela é protegida por essa energia do auto-amor, que forma um escudo que a impede de se ferir ou se desarmonizar, como acontece com as demais pessoas. Então, quando nós conseguimos desenvolver essa energia de amorosidade, automaticamente esse sentimento do auto-amor, né, já está conosco, porque ele também é como se fosse uma casa, né? Nós vamos desenvolvendo tijolinho por tijolinho, colocando uma parede, subindo ali, né, mais um pedaço, cobrindo, e nós vamos construindo esse auto-amor, que vai ser como uma casa mesmo, é um escudo, né? A casa é um escudo que nos protege das intempéries do tempo, do excesso de sol, né, de chuva. Por isso que nós temos, então, o auto-amor é nossa casa, é o nosso escudo, que nos impede de sermos atingidos por esse, como eu falei, com essa padronização exacerbada, né, que exige de nós coisas que nós não temos como dar, né, como características físicas específicas, né, e impedem então que a gente se desarmonize, porque vamos voltar nessa coisa da característica física. Uma menina de 15 anos, né, que se vê acima do peso, que se vê baixa, que se vê com características que a sociedade não valoriza, ou que ela acha, né, que não valoriza, ela vai se submeter muitas vezes a cirurgias que podem trazer até o risco de vida, muitas vezes, para essa pessoa, né? Então, por isso que ele fala ferir ou desarmonizar. Então, muitas vezes até fisicamente mesmo. Bom, então, como desenvolver, além de desenvolver, então, essas três qualidades, né, que ela colocou aí para nós, que são muito importantes, que é a empatia, a gratidão, a autenticidade, tem também o auto-amor, né? Como desenvolver esse auto-amor? Então, eu trouxe aqui algumas maneiras que está no livro Escutando Sentimentos, da irmã Sidufo também, que são apontadas pela autora para nos ajudar a desenvolver o auto-amor. Então, ela diz, a primeira, o auto-amor é um aprendizado, então nós precisamos construir um novo olhar sobre nós, desenvolvermos sentimentos elevados em relação a nós, vai então nos ajudar a fazer um caminho de experiências nas feiras da educação. Então, como assim? É aceitarmos aquilo que nós temos. Todos nós temos qualidades e todos nós temos defeitos, né? Então, aceitar o que nós temos de bom, pontuar o que nós achamos que não está bom e tentar trabalhar essa parte que não está bom. Então, se eu não tenho muita paciência, se eu não tenho tolerância, se eu tenho, né, outras coisas que eu não gosto em mim, eu posso dar um novo olhar. Olha, eu neste momento estou com uma pessoa com pouca paciência, mas eu faço esse acordo comigo mesma que eu vou tentar, pouco a pouco na minha vida, construir essa plataforma para aumentar essa virtude que eu quero desenvolver, que no caso, que eu dei o exemplo, é a paciência. Então, é muito importante que a gente conheça aquilo que nós somos, né? E se nós temos dificuldades de nos enxergar, é fácil.
É só a gente perguntar para as pessoas que estão em volta da gente, que elas vão saber apontar, principalmente os nossos defeitos. Mas aí a gente não pode se melindrar, né? Porque a gente está perguntando. Então, pergunte sem se melindrar e se prepare para escutar respostas e defeitos, né? Que muitas vezes a gente nem sonharia que tem, tá? É um bom exercício. Domínio de si. Então, educar os sentimentos é tomar posse de nós próprios. Então, o que significa esse domínio? É não terceirizar as culpas. Então, por exemplo, no meu caso da paciência, eu perdi a paciência e gritei com o meu filho, gritei com o meu cachorro, gritei com o meu sogro, gritei com a minha sogra, sei lá. Né? Eu tive uma atitude que eu não gostaria de ter tido e eu tive essa atitude por causa dessa virtude que eu ainda não tenho, a paciência. Né? Então, não buscar terceirizar. Ah, eu gritei porque a pessoa fez isso para mim. Ah, eu gritei porque não. Eu gritei. Então, eu gritei, a culpa é minha, a pessoa que está errada sou eu, e sou eu que tenho que fazer esse exercício de paciência. Então, o domínio de si, educar, é isso, é não terceirizar as coisas. Ah, mas aconteceu isso, foi por culpa disso. Não. Sempre olhar que não buscar fora nada que justifique o comportamento que é nosso. E depois que a gente, né, sabe que a culpa é nossa mesmo, a aceitação, né? Então, assim, sim, eu perdi a paciência, eu gritei mesmo, mas eu vou ficar vigilante para que da próxima vez isso não aconteça, porque eu não achei que foi correto, eu não achei que eu estava certa, eu não me senti bem fazendo aquilo. Então, só existe amor, né? Através de uma relação pacífica com a nossa sombra, ou seja, eu sei que eu sou uma pessoa imperfeita, que eu ainda tenho essas sombras, e essas sombras precisam ser iluminadas, né? Elas não podem ser extirpadas, não pode tirar. E nem fingir que elas não existem, tá? Então eu preciso aceitar. E a primeira pessoa que eu tenho que aceitar e perdoar é a mim mesma. Renovação dos sistemas de crença, superar preconceitos. Então, por exemplo, a paciência, né, o exemplo que eu estou dando, é superar o preconceito, aquilo que a gente achava. Nossa, eu acho que, né, que não consigo melhorar nesse quesito. É um preconceito meu. Por que eu não consigo melhorar? Consegue sim, né? Então é só persistir. Então a gente precisa renovar. Por que eu acho que eu não consigo ser uma pessoa mais paciente, né? Então superar esse preconceito. E a ação no bem. Toda vez que nós estamos desenvolvendo uma qualidade nova, o exercício no bem, integração em projetos solidários, por exemplo, né, ele faz esse exercício de você conseguir comparar, né, a sua vida, colocando em comparação aquilo que você gostaria de ser e aquilo que você ainda é. Então, por exemplo, no meu caso da paciência, eu posso colocar para mim uma meta, uma ação no bem, por exemplo, hoje que nós estamos na pandemia dentro de casa, desenvolver, por exemplo, crochê, né, para doação nos grupos espíritas das roupinhas de bebê, porque o crochê é uma coisa que demora, ou então o tricô, né, uma coisa que demora para você fazer, ou os panos de prato, que são vendidos nos bazares, agora que foi a época de Natal, né, o pessoal vende bastante para arrecadar fundos, ou o tricô para as roupinhas de bebê. Então, é uma coisa que exige paciência e é a virtude que eu estou precisando, né? Então, e colocar a finalidade disso uma causa maior. Bom, então eu vou sentar ali, vou ter paciência em tricotar, em fazer, porque eu quero colaborar com aquela casa, com aquele centro espírita, com aquela ação caridosa, aqueles voluntários, né? E isso vai me ajudar a desenvolver essa virtude que eu quero, né? E para encerrar, o Lázaro, ele diz para nós, num capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que o espírito, ele deve ser cultivado como um campo. Então, toda a riqueza futura depende do labor do presente, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, né? Que é a elevação do nosso espírito.
E é então que compreendereis a lei do amor, e nela encontrareis as suaves alegrias da alma, nos diz Lázaro. Então, quando nós desenvolvemos essas características, né, da empatia, da gratidão, da autenticidade, do auto-amor, automaticamente a nossa alma já vai se tornar uma alma mais amorosa, uma alma mais doce, né, mais afável, e isso não vai ser um verniz ou um fingimento, uma hipocrisia, como diz, né? Então, é preciso cultivar essas qualidades para que essas características, né, elas se tornem espontâneas no nosso coração, nos nossos atos e até mesmo nos nossos pensamentos. Fica então o convite de Jesus a todos, que diz: Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Fica também o convite nesse novo ano que se inicia de nós escolhermos uma virtude para trabalharmos, quem sabe, né? Ou uma dessas que a irmã se nos deu, para que possamos então ir melhorando com o passar do tempo, para que nós não fiquemos estagnados. Quem sabe? A gratidão é uma boa, a paciência também, né? Ela colocou aí outras mais, o auto-amor também é importante. Quem sabe que em vez de colocarmos metas físicas, né, materiais, possamos colocar metas nas virtudes que vão ser o tesouro, que não é, que ninguém pode roubar, como Jesus disse, o tesouro que nós podemos carregar conosco para onde formos. Então eu desejo a todos um feliz ano novo, que Jesus os abençoe sempre. E para encerrar, eu gostaria de pedir à Mãe Maria que nos abençoasse nesse novo ano que logo em breve se inicia, e pedir a vocês que me acompanhassem, agradecendo as lições dessa noite com uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Que assim seja hoje e sempre. Amém. Muito obrigada a todos. Uma boa noite.